Boa tarde, amigos do Diário da Manhã, telespectadores e audiência nas nossas redes sociais. Estamos hoje nos nossos estúdios ao lado do governador eleito, Ronaldo Caiado, do Democratas, do jornalista Marcos Vinícius, para fazermos uma breve entrevista sobre diagnóstico, perspectiva para o futuro, cenário nacional, cenário local, interesse de todos os goianos. E damos as boas-vindas aos nossos telespectadores, nossa audiência, dando a palavra para o Marquinho fazer suas boas-vindas e em seguida o nosso governador eleito. Governador, já vou entrar nas perguntas. O que tem pela frente de desafio para o senhor? Bom, primeiro, boa tarde aí a todos os telespectadores, aos seguidores aí da TV Diário, como também do nosso Diário da Manhã. É a oportunidade da gente começar já discutir o momento, agora não do processo eleitoral, mas pós-eleitoral, já diante de um quadro que nós tomaremos posse a partir de 1º de janeiro, e você formula diretamente qual é o cenário que nós analisamos neste momento. Olha, é lógico que a cada dia é uma situação que aparece, é um quadro que se agrava dentro da situação fiscal do Estado de Goiás. Para você ver hoje, o Estado de Goiás está na mídia nacional como sendo um dos estados que perdeu a condição junto ao Tesouro Nacional de poder ter acesso a qualquer aval do Ministério da Fazenda e do Tesouro Nacional. Isso quer dizer o quê? Nós não temos acesso a um empréstimo, seja ele em banco público, seja ele em qualquer banco privado. Então, nós estamos impedidos, tá certo, de buscar junto ao governo federal qualquer tipo de empréstimo para que a gente possa, pelo menos no início de governo, ter uma condição mínima de superar essas adversidades. Você sabe que deveremos receber aí, já com atraso da folha, o que impacta enormemente. Uma folha hoje, ela gira em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Nós temos um quadro também que nos preocupa, que são todos aqueles empenhos que foram feitos, tá certo? Em que as obras foram até realmente realizadas e eles estão cancelando esses empenhos. Ora, isso tudo vai recair sobre os nossos ombros, mas vamos voltar para o nosso dia a dia, né? Para aquilo que o telespectador aí sente no dia a dia. A situação da saúde. A rede da saúde hoje, ela está vinculada, se não me engano, a próximo de 17 OS no estado de Goiás, e com uma dívida que ultrapassa mais de 280 milhões de reais. Algumas já estão quebrando contrato, os hospitais numa situação calamitosa. O ponto que me preocupa enormemente é essa situação. Nós não temos a regionalização da saúde, tudo concentrado sobre os hospitais aqui de Goiânia e em torno de Goiânia, e isso levando a uma preocupação maior, que é um colapso numa área que ela é uma área fundamental e indispensável para todos nós. A parte da Bolsa Universitária, alguns diretores de algumas faculdades entraram em contato comigo, dizendo que que estão sem receber há 6 meses, podendo chegar a 8 meses até o final do ano, e que eles não têm como garantir a matrícula desses estudantes. Eu disse, olha, vocês têm que me dar um crédito. Eu não sou responsável por essa situação toda que abate sobre 20 mil jovens no estado de Goiás. Vocês precisam de sentar comigo, eu preciso de ver a maneira como nós vamos poder renegociar essa situação. Então, você vê o quadro também dos presídios. Hoje é um colapso completo essa área. Estive com o ministro da Segurança, o Jungmann, estive com a Procuradora-Geral da República, tenho intensificado hoje pela manhã, ao visitar o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, eu levei isso também em discussão aos desembargadores. Então, é uma situação onde em cada setor a carência nossa na área da segurança com salário de R$ 1.500. Então são essas situações, essas defasagens todas que nós temos no momento, onde o Estado de Goiás
vive uma situação de extrema dificuldade, tá certo? Para superar todas as adversidades que tem. Uma CELG foi privatizada, a distribuidora, a Enel, continua sendo a pior distribuidora no país, uma queixa enorme na área da distribuição de energia elétrica. Nós temos a Saniago vivendo aí uma situação também precária, os prefeitos sem saber o que fazer, como realmente fazer com que haja abastecimento nas cidades. Então são políticas em várias áreas, tá certo? Que nós teremos que atuar rapidamente para podermos dar uma resposta a todas as pessoas que esperam do nosso governo mudanças substantivas, tá certo? É fazer com que haja uma política de botar ordem na casa, certo? Esse aqui é o meu objetivo, é botar ordem na casa, tendo o apoio dos bons servidores que querem trabalhar e ao mesmo tempo de uma estrutura de governo funcionando, eu tenho certeza que a sociedade vai retribuir. Esse é um cenário que o senhor coloca que parece um cenário de terra arrasada. De fato ele é, mas ele é proposital ou é fruto de má gestão? Olha, eu diria a você que é um total aparelhamento do Estado. Tá certo? Então você não pode dizer só que é má gestão, porque existiu, tá certo, dentro do governo, uma política de também aparelhar o Estado para poder manter essa estrutura de poder. Hegemonia. Exatamente. Ou seja, o uso da máquina pública com o objetivo de impedir qualquer mudança no processo eleitoral, já que eles tinham quase que o controle de todas as lideranças políticas nos municípios, tá certo? Como tinham também ações diretas sobre até os órgãos de controle do Estado. Isto fez com que a situação deteriorasse e chegasse ao ponto que chegou. Quer dizer, Goiás, com 19 bilhões de reais de uma dívida consolidada, né? Quer dizer, um orçamento que nós vamos agora, no final do ano, receber aí um resultado com déficit orçamentário de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Então, são situações que nós precisamos de mostrar que o Estado ele não pode ser utilizado como interesse político partidário de poder. O Estado tem que ser servidor do cidadão. Essa é a posição. E é assim que eu quero deixar muito claro, ou seja, a necessidade de nós retribuirmos ao cidadão aquilo que ele paga, tá certo, no seu dia a dia em forma de impostos, de taxas e de tantas contribuições, para que isso possa retornar a ele. Não é fazer um Estado onde você tem milhares e milhares de pessoas que foram muitas vezes indicadas, tá certo? Não passaram por um concurso público e que hoje drena a maior parte da arrecadação do Estado. Para você ter uma ideia, a folha de pagamento hoje do Estado de Goiás, ela é igual à arrecadação, tá certo? Que é em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais por mês. É exatamente o valor da folha. O senhor já tem uma noção do quantitativo de comissionados? Havia uma pesquisa do IBGE que falava em 12 mil. Eu acho que nesse momento as informações que tem não chegam a esse ponto, certo? Mas você tem também várias autarquias, você tem instalação de conselhos, tá certo, em vários órgãos, você tem uma estrutura que não apenas do comissionado, eu aqui não de maneira alguma estaria aqui penalizando, tá certo, e muito menos fazendo um julgamento, um valor de juízo dos comissionados, mas dizendo que a máquina pública ela tem que mostrar eficiência para o cidadão. Tem muitos penduricalhos, né? Exatamente. O senhor pensa são esses penduricalhos, ou seja, é que nós precisamos de fazer, como devo apresentar a toda a população do Estado de Goiás, uma reforma administrativa nos próximos dias. Essa questão justamente para atacar esses pontos dessa folha com desequilíbrio, né, que acaba inviabilizando a criação de investimentos por parte do Estado. Né? Investimento por parte do Estado e, ao mesmo tempo, também eficiência
para que você possa apresentar projetos junto ao governo federal para que matérias que, ou seja, áreas que tem lá o Ministério próprio, com programas próprios, com dotação orçamentária, possam chegar ao estado de Goiás. Quando você faz o quê? Uma unificação de várias secretarias numa única secretaria, você faz o quê? Tem um secretário, aí os demais ocupam o cargo de superintendência, esses demais não se dedicam, tá certo? Sim. Você cria uma estrutura gigante, ao mesmo tempo não tem eficiência nenhuma, Goiás passa a perder oportunidade junto ao governo federal e de eficiência junto ao cidadão. Então, na nossa reforma administrativa, nós vamos realmente desvincular várias secretarias que estão vinculadas e acabar com esse negócio de secretaria extraordinária. Uma questão. A secretaria, veja bem, a secretaria, ela tem, o cidadão tem que ter ali uma meta e essa meta ele tem que responder para o cidadão. Não é? Nós vamos implantar um sistema de 30 em 30 dias, ter exatamente uma avaliação de resultados, para que a gente possa acompanhar o resultado em cada secretaria e acabar com secretaria extraordinária. Secretaria extraordinária para quê? Tem uma acomodação política. Calma, peraí, nós estamos aqui. Quem é que ouviu aí o recado das urnas? Sim. Como diz o outro, acorda, a ficha tem que cair, ou seja, não dá mais para você imaginar que vai se praticar política depois disso que a população deixou claro nas urnas. Né? Ou seja, a estrutura de Estado é para servir o cidadão, não é para acomodar situações, porque o cidadão não está pagando para isso. Por exemplo, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a SED, teve um engodo aí com a questão de cuidar do ITEGO, Basileu França com 5.500 alunos. Como que o senhor consegue? Vai se desmembrar dessa secretaria, nessa grande reforma, nessa necessidade desse quadro que você pintou aí? Não é só o ITEGO, não é só o ITEGO. Nós sabemos também que a UEG também passa por uma situação calamitosa. Tem vários campos aí que não estão mais funcionando. Então, são situações que você tem que ver o que é que está funcionando, o que é que realmente pode ser mantido e fazer com que haja um resultado. Não pode ser apenas, olha, eu vou inaugurar um ITEGO e aquilo realmente fica ali sem nenhuma finalidade, como sendo mais uma obra inacabada. Um elefante branco, né? Exato. Quantas obras inacabadas você tem neste momento? Quantas obras que foram iniciadas com o dinheiro, origem da venda da CELG, e que estão aí sendo totalmente destruídas com a chegada da chuva e que não tiveram continuidade. Então nós temos o quê? Quantas obras inacabadas? 200? Ou 250? Isso, cerca de 280. Quantos bilhões de reais isso não refletiu no bolso do cidadão? Você tem, por exemplo, uma obra que é a obra que até hoje não terminou, que é, por exemplo, o aeroporto de cargas de Anápolis. Vai fazer 20 anos que está fazendo. O aeroporto de cargas tem um custo, que eles estão dizendo, de 380 milhões de reais. 3 quilômetros e 700 metros, 3.700 metros. Então, um custo de mais de 100 milhões de reais por cada quilômetro de pista. Então, são obras que chegam a valores, não é, que você precisa voltar para uma realidade. Não é? Você tem que avaliar tudo isso e saber se realmente essas obras estão tendo qualidade, se elas realmente estão dentro de parâmetros que sejam compatíveis com a realidade do Estado. Então, você cita aí o ITEGO, mas você vê outra situação, a Emater totalmente sucateada. Então não é um quadro específico. A escola Basileu também aí totalmente também desassistida. A barragem do João Leite está pronta, mas a água não chega em Goiânia. A água não chega em Goiânia. Então, você tem vários desafios como este. Ninguém tem uma varinha de condão, mas você sabe que todos nós teremos pelo menos ali eleger prioridades e focar sobre ela. Sem aquele intuito de querer começar com obras novas, desconhecendo o que já existe. Entendeu? Pelo contrário, nós vamos dar continuidade às obras que foram iniciadas.
com um perfil muito mais de um momento político naquele município, no estado de Goiás, e vamos transformá-la numa realidade para que o cidadão sinta que a partir de agora nós vamos realmente autorizar aquilo que a gente pode pagar. O senhor falou aqui da Emater. A Emater ela foi muito importante para a pecuária e para o gado leiteiro de Goiás. Avançou a produção de Goiás. A extinta Engopa fez 2 pesquisas maravilhosas. Ela adaptou a soja ao cerrado e também criou um feijão que é vendido no Brasil inteiro, que é o feijão carioquinha. Então foram estruturas que nesses 20 anos foram destruídas. E o senhor tem um compromisso de reativar aí a Secretaria da Agricultura. Essas instituições de apoio ao produtor rural, elas vão voltar a funcionar? Vou trabalhar fortemente, tanto é que, em respeito a um setor que é o sustentáculo do estado de Goiás e também do Brasil, que é o setor da agropecuária, é dizer que merece ter a sua secretaria, com pessoas qualificadas em cada uma das áreas, para nós avançarmos na pesquisa. Aí sim, o respeito que eu tenho pela Embrapa, pela Emater, também pela Engopa, e que a gente possa cada vez mais avançar, Marco Vinícius, principalmente no pequeno e médio produtor. Se você visitar hoje um assentamento no estado de Goiás, você vai ver as pessoas ali totalmente jogadas, sem nenhum apoio técnico, sem nenhuma orientação de mercado, nem daquilo que deve se produzir. E muitas delas, a grande maioria, diria você que hoje em torno de mais ou menos mais de 60% dos assentamentos no estado de Goiás não tem sequer energia elétrica. Veja bem, como é que você vai querer produzir, que alguém realmente possa produzir hoje, não tendo sequer energia elétrica, nem água, para que ele possa ali sobreviver naquele pedaço. Então, a Emater, ela tem também esse trabalho. A Emater, ela desenvolve técnicas para atender essas pessoas, de baixa renda, como pequenos agricultores, orientando na sua comercialização, no seu plantio e também na comercialização do produto. Agora, para tudo isso, o que é importante que seja dito? É importante que tenhamos aí a condição de poder fazer com que Goiás volte a ter dinheiro para investir. Porque hoje, você única e exclusivamente recebe o dinheiro e repassa para pagar a folha de pagamento e algumas outras obrigações que você tem com os empréstimos federais que já estão aí parcelados e nós vamos ter que cumprir esse pagamento de encargos, como também de taxa de juros. O senhor vem de uma vasta experiência legislativa. Você vai aproveitar esse momento assim para fazer a formação assim de uma maioria na Assembleia, essa experiência e também para atacar as questões que o Executivo agora traz para você. Como é que é a visão agora para essa visão executiva que o senhor vai encarar aí? Bom, agora Arthur, eu estou seguindo exatamente aquela sequência lógica, né? Tá certo? Do Legislativo, com a experiência que tem, 5 mandatos de deputado federal, agora como senador da República. E neste período, sabe, eu não me ausentei um dia sequer depois da eleição, tá certo? Estou tempo integral trabalhando e conversando com todos os deputados, sejam eles deputados que não se elegeram, como os deputados também que se elegeram para a legislatura de 2019, conversando com todos eles, reunindo com todos eles, dizendo, olha, vocês podem saber, a minha origem no Legislativo não terá jamais da minha parte processo de enfrentamento, muito menos de querer, tá certo, sequestrar a Assembleia. Certo? Ao contrário, teremos um diálogo ali mostrando com toda a clareza a realidade do Estado, buscando junto com a Assembleia Legislativa a construção de uma legislação ou também de mudanças, tá certo, na legislação vigente, que a gente possa avançar cada vez mais na gestão do Estado de Goiás, na eficiência do Estado de Goiás, da máquina pública do Estado de Goiás. Como eu disse hoje aos desembargadores do Tribunal de Justiça, olha, vocês podem saber que será uma convivência harmônica, respeitosa e com a responsabilidade que tem ao ser eleito, tá certo? Numa mudança que o povo de Goiás deixou muito claro, ou seja, ser eleito no primeiro turno com quase 60% dos votos do Estado de Goiás, mostra que realmente a sociedade quer que as coisas funcionem e que
coloquemos ordem na casa. É isso que a sociedade deseja neste momento. E para isso é importante que seja dito que um governador, ele é um funcionário público sem estabilidade. Tá? Funcionário público. Sem plano de carreira. Certo? Sem plano de carreira. Você tem que apresentar à sociedade os resultados, prestar conta. Sei que neste momento terei que cortar, as pessoas costumam dizer, não, você vai ter que cortar na carne. Eu falei, não, eu sou ortopedista, vamos ter que cortar no osso. Dessa vez o quadro é mais grave ainda, na verdade, não é só na carne, não. Então nós temos que ter uma austeridade com resultado para a sociedade. Acho que não dá mais para fazer faz de conta. O faz de conta não pode ter espaço num governo que tem tantas demandas reprimidas, como 55 mil pessoas na fila de espera para serem operados. Então, é uma reforma administrativa em vista, com esse diagnóstico sendo levantado pela equipe de transição, essa equipe técnica, você vê a possibilidade de preservar boas práticas que foram executadas no governo anterior, ou é uma renovação frontal de todos os aspectos da administração? Por exemplo, a meritocracia, se isso foi aprovado, se realmente deu certo, ou a central da Segplan, que informa indicadores para ajudar a tomar a decisão. Será que se preserva ou vai modificar e, enfim, atender uma nova demanda? Olha, em relação à meritocracia especificamente, eu acho que nós vimos aí há poucos dias, foi até publicada uma matéria do Armílio Fraga e da Ana Carla Abrão, falando sobre exatamente critérios para que você possa medir corretamente a meritocracia. Ó, então essa metodologia é uma metodologia que eles estão implantando hoje, tá? na capital do estado de São Paulo, em São Paulo, e que são critérios novos para poder você aferir corretamente o resultado de cada um. Eu acho que são métodos novos. Eu sou uma pessoa que tem a maior facilidade do mundo ao ser convencido da melhor técnica, da melhor prática, ceder a ela e defendê-la, entendeu? Não tenho a menor vaidade de querer achar que sou dono da verdade, muito menos que sei tudo. Pelo contrário, eu, na minha assessoria como deputado e senador, eu chamo meus assessores e ainda falo, olha, venham dar aula para mim aqui sobre essa matéria, certo? Eu estudo, ouço, busco a melhor assessoria em cada tema, então não tenho pretensão e nunca tive de pousar de dono da verdade ou me sentir ali agredido porque as pessoas defendem uma outra tese. Pelo contrário, eu acho que o debate, a argumentação muito aberta e dizendo, olha, esse cenário é melhor, com essa metodologia, por que não? Então, essa tese do que deu certo, vocês podem saber que eu não tenho a menor resistência a dar continuidade a ela, aprimorando cada vez mais para que a gente possa chegar ao objetivo final, que é o cidadão goiano. Governador, tem um tema que tomou conta dessa agenda de transição no governo federal, que é a questão das relações do país com o mundo árabe, com a China. Houveram algumas situações em que gerou preocupação. Até o atual ministro da Agricultura, Blairo Marge, comentou dessa possibilidade da transferência da embaixada para Israel, disso criar uma situação com o mundo árabe. A China também, através do editorial no China Daily, externou preocupação com a nova chancelaria que vai tomar posse no governo. O senhor, como é um líder nessa área rural, como é que o senhor está vendo isso? E se pudesse dar algum conselho para a equipe econômica do futuro governo, o que o senhor diria? Olha, primeiro porque eu tenho conversado com muita frequência com o presidente da República eleito, certo? E algumas declarações, lógico, tomam uma proporção maior, a visita a Taiwan ou essa mudança da sede, mas você sabe que a parte diplomática, tirando o lado ideológico, tem realmente embaixadores extremamente competentes. O que nós vamos buscar é uma construção de um espaço que realmente haja também uma reciprocidade para o Brasil. Não é só junto ao mercado chinês, como também nós sabemos da importância do mundo árabe. Tá? A minha cidade natal tem a maior colônia árabe do estado de Goiás, na verdade. Sempre foram pessoas muito amigas e sempre tivemos um relacionamento muito próximo. Então eu diria a você que isto aí não pode colocar, tá certo? É como se fosse uma situação de ruptura de diálogo.
Ao contrário, eu acho que são situações que às vezes ela tem esse viés, é interpretada, eu concordo, hoje o mundo árabe é um dos maiores importadores, tá certo, de matéria-prima do Brasil, como elas a carne, de commodities como a carne, mas eu não vejo aí nenhuma dificuldade em que a gente volte a ampliar o nosso mercado, e, pelo contrário, não teve nenhum retrocesso e rapidamente o presidente da República saberá recebê-los, como já recebeu o embaixador da China, também buscar os demais representantes do mundo árabe para ter um diálogo muito aberto e transparente. Antes de irmos para essa questão mais geral, né, geopolítica aí brasileira com os outros países, depois nós vamos perguntar sobre o seu relacionamento com o Bolsonaro, com o Moro, como é que vai se dar isso. Uma última pergunta aqui para Goiás, até sobre a cultura, o Marquinho até me disse com antecedência aí, como é que vai ser agora? Vai ter uma secretaria? Ou isso ainda está no pré-diagnóstico, está sendo levantado para antes de atacar essa questão? Não, isso aí não é pré-diagnóstico, já está diagnosticado e já está definido também que será, vamos implantar a Secretaria de Cultura do Estado de Goiás. Isso aí já é matéria, já não só do compromisso, mas da convicção que eu tenho do quanto uma Secretaria de Cultura vai auxiliar o governo. Primeiro, porque você sabe que as pessoas que estão ligadas a essa área com maior intensidade, elas têm um vínculo muito forte com a sociedade. E ninguém melhor para transmitir, tá certo, também segurança, como incentivar as pessoas, do que todas essas que estão nesse mundo da cultura, não é? Seja ele o poeta, seja ele o escritor, o literato, seja ele o artista plástico, enfim, em cada forma ele tem uma maneira com que a sociedade tem um carinho, um respeito muito grande. É o lado que eu quero dar publicidade do Estado de Goiás. Quem sabe uma campanha feita sobre as belezas de Goiás, sobre o turismo em Goiás, quem sabe ela não é mais bonita sendo colocada por todas essas pessoas que defendem a cultura de Goiás e conhecem a beleza do Estado de Goiás. Quem sabe uma campanha para que as crianças amanhã se sintam estimuladas a ir a um programa de vacinação, não é? Não seja também muito bem trabalhado por essas pessoas. Então eu acho que é este o lado, de nós termos um governo onde cada um deverá cumprir e compartilhar da sua responsabilidade com o espaço que o governo pode fornecer a eles, como indutor de um processo, como orientador, como dando as garantias jurídicas para que o processo continue avançando no Estado de Goiás e a cultura goiana ganhe cada vez mais espaço, né? Conversava com o presidente do Tribunal de Justiça e tive uma informação que realmente me deixou muito orgulhoso. Na nossa antiga capital agora, ele transformou a antiga sede do Fórum, é um prédio lindo da cidade de Goiás, ao lado da igreja ali do Rosário, aonde ele está transformando no Museu do Judiciário. Está recuperando toda aquela obra, que é uma obra maravilhosa, né? Que é o primeiro fórum do Estado de Goiás, e também será um museu, e que será mais um ponto turístico da nossa querida cidade. Uma outra questão agora pessoal do Diário da Manhã como diretor. No governo vigente, até pouco antes das eleições, por termos adotado uma postura independente, tivemos até assinaturas canceladas, por termos adotado uma postura como sempre adotamos. Como que o senhor encarou essas posições que foram prejudiciais à liberdade de informação do próprio Diário da Manhã? O senhor deve ter acompanhado. Em primeiro lugar, porque essa luta minha em defesa do livre direito à expressão, à fala e ao mesmo tempo da imprensa vem de longa data. Em outros momentos também o Diário da Manhã já passou por situações difíceis e sempre contou com o nosso apoio. Agora, eu vejo um gesto desse como deplorável. Deplorável até porque no momento de hoje não cabe isso. É inaceitável. A pessoa não está aberta a ouvir críticas e muito menos matérias que não sejam coniventes ou complacentes com o que ele está fazendo. A opinião do cidadão tem que ser respeitada, lógico, guardando a maneira correta, o decoro de se tratar, não é? O respeito que deve existir, mas as críticas, elas são extremamente oportunas e desde que tenham fundamento e com consistência. Este é um assunto que é inaceitável, isso envergonha, tá certo, a história do Estado de Goiás, é matéria que tem que ser revogada
no primeiro momento que a gente chegar ao governo. É inaceitável você fazer uma triagem de quem você quer que tenha a oportunidade de ter os jornais colocados para que as pessoas tenham acesso a ele e aqueles outros que não. Então isso aí não é o governo que tem que ter essa truculência de poder sequestrar informações de ar porque não concordam com aquele jornal. O senhor tem uma paixão nessa área que é a saúde. O senhor levou isso para a vida inteira, desde a formação. Os goianos podem esperar o que na área de saúde no governo de Ronaldo Caiado? Primeiro, muito esforço. Eu sou muito pé no chão. Eu sou um homem que agora, dia 12 de dezembro, vou fazer 44 anos de formado. Que é uma experiência grande. Essa semana mesmo, estou dizendo aqui, eu vou estar em Brasília muito no sentido de discutir, tá certo, quem vai assumir a pasta da saúde. Importantíssimo para nós. E o sentimento é de poder diminuir essa situação que ela é catastrófica no estado. Uma pessoa lá na divisa do Tocantins, em Cavalcante, aquela região mais distante, tem que andar 750 quilômetros para ter acesso a um leite de UTI. Uma pessoa com qualquer doente crônico, cita aqui um caso, tá certo? Doente crônico renal, tem que andar 400 quilômetros, dia sim, dia não, para fazer uma hemodiálise. Pessoa que sofre uma fratura, também, a essa distância, tem que deslocar também a média de 200, 300 quilômetros para ter aí um primeiro local que possa ter um ortopedista, às vezes muito mais, às vezes chegando a 500 quilômetros. Então, esse é o grande desafio que nós temos. É o grande desafio, é a regionalização, tá certo? Levar, pelo menos numa situação mais emergencial, algumas unidades móveis para essas regiões mais carentes, instalar aquilo que nós chamamos das nossas policlínicas, para que ele tenha pelo menos presença de alguns especialistas em algumas regiões, né? E fazer uma campanha forte também em áreas preventivas, né? Para que a gente tenha também a antecipação do diagnóstico, para que as pessoas não tenham aí depois a dificuldade de ser tratada diante o avanço da doença. Isso diminui o custo também, né, governador? É enorme, o custo é alto, mas você sabe que infelizmente nos últimos 4 anos o governo de Goiás não tem cumprido nenhum mínimo constitucional com a saúde. Isso tem sido uma queixa generalizada. Realmente houve um certo silêncio da Associação dos Prefeitos durante um período, e agora eu estou ouvindo deles essa necessidade do governo repassar a parcela da saúde, do transporte escolar, não é? E que realmente está com um atraso muito grande, a área da educação também. Eu quero também estar não só com o presidente, mas com a Associação Goiana dos Municípios, ou a Federação. Eu quero estar lá conversando com eles para dizer que a gente precisa de conhecer a realidade de Goiás, dar um tempo para que a gente possa, pelo menos, colocar a casa em ordem, porque realmente eu só tomei conhecimento dessas queixas nesses últimos dias. Porque até então... As dívidas dos municípios, por exemplo, né? Sim. Isso não era manifestado, né? Porque até então eu sempre tive a informação de que estava 100% regularizado. Pelo menos assim eram as publicações da Associação Goiana dos Municípios, não é? No sentido de dizer, olha, o governo perfeito está cumprindo exatamente aquilo que a Constituição determina, hora nenhuma teve uma crítica a qualquer atraso. Então, eu acredito que essa situação ela vai estar contornada até dia 1º de janeiro. Dia 1º de janeiro eu saberei dar continuidade àquilo tudo que for responsabilidade minha. Governador, o senhor, nesse momento, tem tido, assim, por parte de várias lideranças da oposição, seja do PT, seja aquele setor do PMDB que fez a campanha, e até do PSDB, demonstrações de que, até de uma certa
maturidade política no sentido, olha, o governo tem que dar certo. Foram várias declarações registradas aqui no diário. Eu perguntaria como é que o senhor pretende conduzir a sua relação com a oposição? Primeiro, deixa eu dizer, eu tive um apoio na minha eleição para o Senado do PMDB em toda a sua inteireza e sempre reconheci isso. Em segundo lugar, na campanha, eu tive o apoio 90% do PMDB no estado de Goiás. Também tenho que reconhecer o quanto foi importante para mim. O coordenador da minha campanha foi o prefeito de Catalão, Adílio Elias. Eu recebi apoios extremamente importantes na consolidação da minha campanha, do Paulo do Vale, do Fausto, Paulo do Vale Rio Verde, do Fausto Turvânio, do Renato de Goianésia, do Adílio de Catalão, do Ernesto Roller, da cidade de Formosa, e depois tantos outros prefeitos que também declararam apoio a mim. O prefeito de Pilar, o prefeito de São Luís do Norte, o prefeito de Uruana, e tantos outros que vieram me apoiar também, numa ampla maioria do PMDB. Em relação aos partidos que formarem ou se colocarem na oposição, eles terão da minha parte abertura para discutirem, tá certo? Colocarem as suas queixas ou as suas demandas, que vou tratar com todo respeito, tranquilamente, com argumentos, e desde que sejam propostas construtivas, eu não tenho também nenhum constrangimento em pautá-las ou também incluí-las no plano de governo. O senhor, como é que vai ser essa parceria com o nosso presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, aqui em Goiás, com o seu engajamento? O senhor deu para ele, proporcionalmente, um dos estados que mais votaram nele, entre os 5 que mais votaram nele. Então isso aí consolida uma amizade, uma parceria. Como que Goiás vai ser beneficiado, né, na execução do seu governo com essa parceria com o presidente eleito Jair Bolsonaro? Bom, nós sabemos também a situação com que ele vai receber o país, não é? Então nós temos noção clara disso, até porque eu, como senador da República, não posso desconhecer a realidade, não é? Um orçamento com déficit de 130 bilhões de reais. Então, é um déficit substantivo, não é? Agora, esse relacionamento meu com o presidente da República é um relacionamento que vem de longa data. Eu tenho um carinho por ele, e ele também um respeito enorme por mim, um carinho por mim. O chefe da Casa Civil dele é meu amigo particular, né? O deputado Onix Lorenzoni é meu amigo de longa data, vários anos, e a pessoa hoje que tem conhecimento da dificuldade dos estados. Eu estive com o presidente da República já por 3 vezes, em todas elas discutindo assuntos agora em termos de segurança pública, sobre a situação de presídio, sobre a situação hoje da carência de números de policiais, principalmente no nosso estado, sobre a área da saúde também, em relação a essa necessidade que eu tenho de descentralizar a saúde no estado, buscando apoio do governo federal, a área da educação, tá certo? Que é fundamental para nós também, fazermos com que a criança nossa aqui tenha a oportunidade de ter um ensino público de qualidade. E essa pauta tem sido frequente com o presidente. Eu posso dizer que, chegando aqui, o Márcio Ministro perguntando se eu estava assim alegre, satisfeito, eu falei, olha, eu estou dos mais animados, estou realmente sabendo das dificuldades, mas num ânimo ímpar, porque eu acho que nós vamos poder promover. Nós em Goiás, e ele também no cenário nacional, vamos poder fazer uma mudança que vai reorientar o Brasil e que vai dar a oportunidade para o Brasil crescer. Você vê o número de empresas que já querem investir no Brasil, você já vê aquela segurança jurídica sendo instalada, você vê a esperança voltando. Então isso é fundamental para que um país supere e também o estado de Goiás as suas dificuldades. Parte desse progresso que a gente espera, que é essa esperança que as urnas plantaram visivelmente, né, em todos os estados, com esse quadro de renovação, com essa nova forma de política ter sido feita, parte do combate à corrupção, que foi uma das suas bandeiras e que você aí já sinaliza uma aliança a Moro, o futuro ministro da Justiça, que hoje está sob até ataque, né, daqueles que eles são antagônicos.
O Moro vai ter apoio para ser protegido desses ataques agora nessa nova posição? E qual que é a sua visão sobre o juiz Sérgio Moro? Primeiro, é um homem que mudou a prática do judiciário e revolucionou a política no Brasil. Se nós não tivéssemos a figura de Sérgio Moro, com a coragem, mas ao mesmo tempo a capacidade, a inteligência, a condição de credibilidade para poder avançar nos processos, a pauta antiga estaria prevalecendo. A forma de assaltar cofres públicos estaria sendo a fórmula de eleger presidentes e governadores no Brasil. Então, diante de um cenário que ele instalou no Brasil, seja um juiz federal, tá? É algo que mudou a história. Você tem um momento da política onde todos acreditavam que podia ganhar a eleição usando a máquina do poder, tá? Se construindo, transferindo o Estado como sendo um balcão de negócio, tá certo? E o governador como sendo um lobista. As coisas mudaram, tá? A posição hoje é outra. Um governante hoje tem que ter espírito público, solidariedade, compromisso com o que fala. Então, é um outro momento, e também ter um núcleo dentro do seu governo, porque ninguém está imune a isso, que saiba realmente diagnosticar rapidamente e fazer um controle sobre todas as ações que amanhã podem desencadear um processo de corrupção, tá? Ou também conter as organizações criminosas, combatê-las com a rigidez que devem ser combatidas, para que não tenhamos amanhã um Estado confiscado pelas facções no Brasil. Então eu vejo a importância do juiz Sérgio Moro agora ocupando o Ministério da Justiça, com amplos poderes, né, sobre órgãos que são fundamentais, e diante disso você vê que tivemos a oportunidade de chegar ao governo, o presidente da República também, dentro desse sentimento da sociedade de mudar a política de Goiás e a política nacional. Eu acho que essa é a prática. Quem vai optar continuar ainda com a prática antiga do governo velho, ou de práticas antigas que consolidavam o poder nos estados, eu creio que já não tiveram muitas facilidades agora, se é que restou alguns, tá certo? Se alguém quiser ir por essa vertente, também terá um caminho curto na política. Eu acho que esse caminho que nós estamos nele, ele não será mais desviado, tá certo? Como tantas outras legislaturas anteriores e governos anteriores fizeram com o patrimônio público. Vereador, agradecer a participação do senhor aqui, né? Foi muito esclarecedora a sua participação, e deixar com o senhor as palavras finais. Isso. Antes de você falar, eu quero que já pegue esse embalo. Quero que você responda ao povo goiano, aos nossos telespectadores, como o senhor está se sentindo? Qual que é a emoção de estar na frente de um tempo que os eleitores depositaram aí uma esperança muito grande, automaticamente uma grande responsabilidade? Qual que é esse sentimento? O sentimento a todos os telespectadores é, primeiro, de muita alegria. Sem dúvida alguma. Eu tenho que deixar claro aqui a todos vocês que vocês me deram a oportunidade de chegar a um cargo que eu sempre lutei para poder chegar ao governo do Estado de Goiás. Sempre. Eu nunca neguei isso a ninguém. Vocês me deram, num primeiro turno, uma votação que nunca teve a nenhum outro eleitor, ou nenhum outro candidato do Estado. Com isso, junto com a alegria, a responsabilidade. Responsabilidade de fazer um governo transparente, de fazer um governo responsável, com dedicação a tempo integral, para que o cidadão, pelo menos, possa dizer, olha, valeu a pena. Ninguém corrige tudo de um dia para a noite, mas as pessoas sabem quando a pessoa está trabalhando, corpo inteiro, com dedicação, com amor, que nós temos pelo nosso estado de Goiás. E dizer a cada um, nenhum governante governa sozinho. Eu preciso dos funcionários públicos engajados.
eu preciso do apoio da sociedade, de cada goiano, de cada cidadão que mora no nosso estado de Goiás. Sabem por quê? Porque só assim nós implantaremos as mudanças que precisamos. Sei que vou enfrentar muitas dificuldades, mas vocês me conhecem e sabem que eu não vou desviar daquilo que o povo goiano me elegeu para poder enfrentá-las e melhorar a vida de cada um de vocês. E o pedido que faço é que estejam conosco aqui no dia da posse e depois que Deus me ilumine para que no final de 4 anos de mandato eu possa ter por parte de vocês o mesmo respeito, o mesmo carinho, o mesmo apoio que recebo nos dias de hoje, em cada cidade que passo, em cada lugar que estou. Muito obrigado a todos os goianos, de coração, por terem me dado essa oportunidade. Nós agradecemos a nossa grande audiência pelo carinho, pela presença, agradecemos ao nosso governador eleito, que Deus o abençoe, ao Marcos Vinícius, a toda a equipe, e ficamos por aqui e até já, até a próxima entrevista.